Você já ouviu falar que apenas 1% das pessoas que tentam criar um negócio digital online, elas realmente conseguem viver disso? Isso não acontece porque elas são menos inteligentes ou menos dedicadas. A verdade é que a maioria está presa em estratégias ultrapassadas, seguindo fórmulas que funcionavam há 10 anos, mas que hoje elas só geram frustração e desistência. O que poucos falam é que o sucesso digital moderno, ele não depende de postar todos os dias, nem de gastar rios de dinheiros em anúncios. Existe um modelo muito mais inteligente e previsível, mas que quase ninguém ensina. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se você já tentou de tudo e sente que está rodando em círculos, então fica comigo, porque esse vídeo ele pode ser um divisor de águas que você tanto esperava. E já aproveita e adiciona o canal, porque toda semana eu trago conteúdos práticos para quem quer vender online e de forma mais inteligente. E olha, no final, eu quero que você comente aqui. Qual foi a maior frustração que você já teve tentando vender online? Eu entendo exatamente como você pode estar se sentindo, porque eu também já estive no seu lugar. No início da minha jornada no digital, eu acreditava que o segredo para crescer era simplesmente trabalhar mais, postar mais, gravar mais, aparecer mais. Passei meses seguindo regras que diziam que era só construir a audiência primeiro, que o faturamento ele viria depois. E o resultado? Horas e horas de esforço sem retorno. Eu publicava todos os dias, fazia lives, interagia nos comentários, investia em anúncios. E no final do mês, as vendas elas eram quase simbólicas. Enquanto isso, parecia que outras pessoas, com menos conteúdo e menos exposição, elas faturavam muito mais. Isso me deixava frustrado e confuso. Foi aí que eu comecei a me perguntar: cara, será que o problema sou eu? Ou será que simplesmente eu não tenho o que é preciso para fazer acontecer? E foi nesse momento, quase que desistindo, que eu comecei a buscar respostas fora do óbvio. Ao conversar com alguns empreendedores que realmente tinham negócios previsíveis, eu percebi algo que mudaria tudo. O sucesso ele não vinha da quantidade de conteúdo, mas da estrutura inteligente que sustentava cada passo que eles davam. E foi aplicando essas descobertas, focando em modelos de venda invisíveis, previsíveis e escaláveis, em vez de depender de audiência ou explosões de viralização, que finalmente eu comecei a construir resultados reais. E se hoje eu consigo ter um negócio lucrativo, previsível e livre de dependência de redes sociais, é porque eu decidi parar de seguir uma manada e criar o meu próprio caminho. E é exatamente esse caminho que eu quero revelar para você aqui hoje. Quantas vezes você já ouviu, olha, é só criar um bom produto que as vendas elas acontecem? Pois é. Cara, essa frase, ela já matou mais sonhos no digital do que qualquer outra. O problema é que a maioria acredita que o cliente, ele está interessado no método, na técnica, na entrega. Só que o seu cliente, e isso dói admitir, ele não está nem aí para o que você ensina. Ele não quer saber como você faz. Ele só quer parar a dor. E o mais importante, ele quer parar a dor dele, que ele mesmo ainda nem consegue explicar direito. E existe uma diferença brutal entre a dor óbvia e a dor invisível. A dor óbvia é aquilo que todos os concorrentes eles falam. Por exemplo, ganhe mais dinheiro, emagreça, passe em concursos. A dor invisível, ela é aquilo que está nas entrelinhas da vida real. Por exemplo, o medo de olhar o extrato bancário e sentir vergonha. Ou a humilhação silenciosa de não caber naquela calça antiga. Ou mesmo o constrangimento de dizer aos filhos que não pode pagar a excursão da escola. E se você vende baseado na dor óbvia, o seu produto ele vira só mais um, gritando no desespero do mercado. Mas quando você aprende a tocar a dor invisível, algo mágico acontece. O cliente ele sente que você entende melhor do que ele mesmo. E quem entende melhor, lidera. Pensa no dentista tentando vender, dizendo: olha, eu uso resinas modernas para restaurações de alta precisão. Enquanto o cliente só pensa: meu Deus, eu só quero que essa dor no dente ela acabe logo. Então esse é o erro mortal. Você fala sobre o seu método, e o cliente está pensando no pesadelo que ele quer eliminar. Se você já passou pela frustração de oferecer algo incrível e ser ignorado, então já comenta aqui embaixo: agora eu entendo a diferença. Porque hoje nós vamos aqui juntos aprofundar nisso. Agora que você entendeu que vender solução óbvia
É perder o jogo antes mesmo de começar? Então vem a grande pergunta. Como descobrir a dor invisível do seu cliente? E aqui vai a primeira verdade que ninguém fala. Você nunca descobre a dor invisível perguntando o que o cliente quer. Você sabe o porquê? Porque muitas vezes nem ele sabe explicar. E se você simplesmente perguntar, o que você precisa para melhorar de vida? A resposta ela vai ser sempre genérica. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer, ter mais saúde. Mas o que move uma pessoa a agir não é o que ela diz que quer, é o que ela sente. Mas ela não consegue colocar em palavras. E como que você capta isso? Bom, você observa comportamentos, não discursos. Quer ver um exemplo real? O Pedro Vasconcelos, técnico em informática. Ele dizia para todo mundo que ele queria ganhar dinheiro online. Mas analisando as ações dele, ficou óbvio que ele nunca gravava vídeos, ele nunca aparecia nas redes. Ele evitava qualquer exposição. A dor invisível dele não era ganhar dinheiro online. Era o medo de se expor e fracassar em público. E quando o produto ele foi apresentado como um método para faturar sem precisar aparecer, o Pedro ele comprou na hora. Então essa é a chave. Quem ouve o que o cliente fala, vende o que todo mundo vende. Agora, quem entende o que o cliente sente, esse sim, ele vende o que poucos sabem vender. Agora, como começar a identificar essas dores invisíveis? Bom, primeiro, observe o que o seu público evita fazer. Esses são os medos latentes. Segundo, analise o que eles postam nas redes, mas principalmente o que ele reclama nos bastidores. Terceiro, note quais situações geram vergonha, frustração ou raiva. Emoções elas movem muito mais do que a lógica. E o quarto ponto é, mapeie o que ele desejaria resolver sem precisar admitir publicamente. Você não precisa ser um gênio para vender mais. Você precisa ser mais empático. Precisa ler nas entrelinhas da alma do seu cliente. E lembre-se, as maiores dores elas não são gritadas, elas são sussurradas. Então, aqui vai uma reflexão para você. Você já parou para pensar qual é a dor invisível que faz os seus clientes hesitarem em comprar de você? Então, me conta aqui nos comentários e vamos juntos mapear isso hoje. Aqui está um erro que separa amadores de profissionais no digital. Achar que vender uma ferramenta é o suficiente para gerar desejo. Imagina o seguinte, você quer vender um curso de inglês. A maioria das pessoas ela anuncia assim. Aprenda inglês em 3 meses com o nosso método exclusivo. Parece razoável, certo? Mas o cliente ele olha, ele boceja e ele passa para o próximo anúncio. Por quê? Porque ele não quer aprender inglês. O que ele realmente quer é ser promovido no trabalho. É viajar sem passar vergonha. É assistir filmes sem legenda. É se sentir mais inteligente e respeitado. O que vende não é a solução, é a transformação. Quer ver a diferença? Foco na solução é o curso de inglês em 3 meses. Agora, o foco na transformação. Conquiste a promoção dos seus sonhos e triplique o seu salário dominando o inglês que o mercado exige. Transformação é igual a imagem mental. E quem vende imagens, vende mais. Eu vou te contar o que aconteceu com a Ana Souza, professora de inglês. Ela dava aulas presenciais e online há anos, mas as vendas elas nunca decolavam. Até que um dia, a Ana percebeu que ninguém acorda dizendo: olha, hoje eu quero comprar uma aula de inglês. As pessoas elas acordam dizendo: olha, eu preciso me sentir mais preparada na reunião de amanhã. Eu quero conseguir aquela vaga fora do país. Eu estou cansado de não entender nada em conferências internacionais. E foi aí que a Ana ela mudou a comunicação. Ela parou de vender aulas e ela começou a vender novos cargos internacionais. Liberdade de viajar sem medo. E sabe qual foi o resultado? Em poucos meses, as suas vendas elas multiplicaram por 3. E aqui vai uma conclusão rápida. Toda vez que você vende um produto, se pergunte, como o meu cliente ele se sentirá depois de usar esse produto? No seu negócio hoje, você está vendendo produtos ou está vendendo transformações?
Já conta aqui para mim nos comentários. E já aproveita e adiciona o canal e liga as notificações. Você precisa aprender a vender transformações e não a solução. Então aqui surge a próxima dúvida. Como eu descubro qual transformação o meu público realmente deseja? E aqui é onde 90% dos negócios digitais, eles erram. Eles acham que sabem o que o público quer. Mas quem acha, não vende. Quem escuta, lidera o mercado. Eu vou te mostrar 3 perguntas que você precisa responder antes mesmo de criar qualquer oferta. Bom, primeiro, o que o meu cliente ele quer fazer, ter ou ser? Pergunte. Se essa pessoa tivesse um passe de mágica hoje, o que mudaria na vida dela? Segundo, o que incomoda o meu cliente todo santo dia? Quais dores silenciosas estão sempre ali consumindo a energia dele? Terceiro, o que faria o meu cliente sorrir de orelha a orelha se acontecesse amanhã? Essa resposta é a essência da transformação que você precisa vender. Quer ver um exemplo prático? O Pedro Vasconcelos, que a gente falou mais cedo, ele achava que o público dele queria apenas cursos rápidos para manutenção de PCs. Mas ouvindo seus primeiros alunos, ele percebeu que o desejo real era a liberdade. Eu quero consertar computadores para trabalhar de casa e ter mais tempo com a minha família. Sacou a diferença? O Pedro, ele não vendeu um curso. Ele vendeu a transformação, a independência financeira sem sair de casa. Agora, anota essa regra de ouro. A transformação certa não é o que você quer ensinar, é o que o seu público sonha em conquistar. Se você tivesse que prometer uma transformação em uma frase para o seu público hoje, qual seria? Já me conta aqui nos comentários. E depois de entender que você precisa vender transformação e não só o produto, muita gente trava na prática. Tá, mas como eu estruturo isso sem errar? Como eu transformo a ideia de transformação em algo concreto para vender todos os dias? E a resposta é: você precisa de um modelo estruturado que te guie. Nada de tentar adivinhar, nada de criar baseando só no que você acha que é bom. O método é maior que a opinião, sempre. O modelo que eu ensino é chamado Mapa de Transformação, e ele é dividido em 3 etapas. A primeira é o desejo visível. Qual o objetivo claro que o seu público consegue verbalizar? Exemplo, eu quero ganhar R$5.000 por mês sem sair de casa. O segundo, a barreira invisível. O que impede essa pessoa de conquistar esse desejo mesmo tentando? Por exemplo, eu não sei vender sem aparecer, eu tenho vergonha e não tenho audiência. Terceiro ponto é o novo caminho. E o terceiro ponto é o novo caminho. O que elimina a barreira e leva direto ao desejo? Por exemplo, um funil silencioso que gera vendas automáticas sem exposição. Olha como isso transforma uma oferta simples em algo irresistível. Por exemplo, antes você oferecia cursos de venda online. Depois do mapa, você oferece um método silencioso para criar uma renda previsível online sem precisar aparecer, mesmo começando do zero. Deu para entender a diferença? Um é o produto. O outro é a transformação, com a eliminação de barreiras. Você já parou para pensar qual é a barreira invisível que impede seus clientes de chegarem onde querem? Então já comenta aqui que eu vou te ajudar a mapear isso. Então agora eu vou te contar a história do Fernando, que ele acreditava que para vender online bastava investir pesado em anúncios. E com seu pequeno e-commerce de roupas, ele seguiu a estratégia que ele via na internet. Invista em tráfego pago e veja o seu faturamento explodir. Só que a realidade, ela foi cruel. Em menos de 8 meses, o Fernando, ele praticamente perdeu R$50.000 em campanhas que não traziam retorno. E é aí que o desespero bate. Ele percebeu que, mesmo com os anúncios rodando todos os dias, o caixa da empresa ele só diminuía. Cada clique parecia um grito silencioso de socorro. E a cada que passava, ele via quase que a falência se aproximar. A virada aconteceu no momento que o Pedro ele entendeu. Não era o volume de tráfego que salvava um negócio, mas a construção de uma estrutura de vendas previsível. Ele abandonou a dependência dos anúncios e ele apostou em um modelo de vendas recorrentes, baseado no relacionamento orgânico e estratégias de retenção. Em poucos meses, o seu e-commerce ele saiu do vermelho e hoje o Fernando ele fatura de forma previsível, sem precisar torrar rios de dinheiros em anúncios. E o mais importante,
Ele reconquistou a confiança na própria capacidade de empreender, e agora com segurança e estabilidade. E também tem a história da Letícia, que ela sempre amou pintar, mas vender arte era como andar numa montanha-russa emocional. Um mês ela vendia uma obra importante, no mês seguinte ela mal conseguia pagar as contas. A instabilidade consumia a Letícia. Ela tentava divulgar suas pinturas em feiras, nas redes sociais, em galerias locais, mas não havia como prever quando ou quanto ela venderia. E com o tempo, a frustração dela só aumentava. E a Letícia, ela sentia que se não mudasse, ela acabaria seguindo o mesmo caminho. A virada veio quando ela percebeu que não precisava vender uma obra de cada vez. Ela criou um clube de assinatura para seus fãs e colecionadores, e por um valor mensal acessível, eles recebiam acesso às artes exclusivas, coleções inéditas e conteúdos especiais. E o mais incrível no resultado dela foi que a Letícia ela conquistou uma renda estável, previsível, e ela finalmente pôde viver da sua arte. E hoje, ela tem uma comunidade que cresce mês a mês, e ela inspira outros artistas a criarem modelos sustentáveis para sua paixão. Se você já passou por uma situação parecida com a desses casos que eu contei aqui agora, sem conseguir estabilidade, então já comenta aqui embaixo. Eu já vivi isso. Ou compartilha a sua história. O seu comentário ele é muito importante e pode inspirar outras pessoas que estão na mesma jornada. E não esquece, se o conteúdo ele fez sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você ficou até aqui, já percebeu que o problema nunca foi a sua vontade de fazer acontecer. O problema por muito tempo é que te venderam que basta trabalhar duro, colocar dinheiro no tráfego e de repente tudo vai acontecer. Mas a verdade é outra. Sem um modelo previsível e uma estrutura sólida, todo o esforço ele vira frustração. Hoje você viu como casos da Letícia Azevedo e outros, como Pedro Vasconcelos, eles enfrentaram esse mesmo dilema, mas eles encontraram a saída. E eles não tinham nenhuma vantagem especial. Eles não tinham orçamentos bilionários, nem seguidores famosos. Eles simplesmente descobriram que o crescimento real ele vem da construção inteligente e não da força bruta. Agora pensa, se você continuar apostando em tentativas e erros, onde você vai estar daqui a 6 meses? E se hoje fosse o dia em que você decidisse mudar o rumo da sua história? Essa é a diferença entre quem constrói um negócio previsível e quem continua girando no mesmo ciclo de frustração. E se você quer descobrir como montar a sua estrutura invisível de vendas, baseado em previsibilidade e crescimento sustentável, sem precisar depender de anúncios caros, grandes audiências ou redes sociais, então não saia sem se inscrever aqui no canal. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como montar o seu sistema de vendas invisível passo a passo. Como construir a sua primeira renda previsível sem se expor. E como escalar sem precisar correr, atrás de cada venda. Então já ativa o sininho também, porque no próximo vídeo você vai ver exatamente sobre como começar a criar a sua primeira máquina de vendas invisível, mesmo começando do zero. E se você chegou até aqui, você já está um passo à frente da maioria. E agora é a hora de agir. Então, nos vemos no próximo vídeo.